Querido e eterno Deus, nós sabemos que nada podemos fazer de nós mesmos. Nós aprendemos isto nessa mensagem gloriosa que o Senhor tem enviado para nós, nesta era final. O Senhor pôde fazer algo com Moisés quando ele pôde se esvaziar. E o Senhor está aqui para nos ajudar nessa noite, para ajudar esta amada igreja, para ajudar a cada ministro que aqui está, para ajudar esse povo tão maravilhoso. Todos nós dependemos de Ti aqui nesta noite, Senhor Jesus Cristo. Então conceda-nos a Tua bênção para a Tua glória e em Teu santo nome. Amém, Jesus. Boa noite, querida igreja. Amém. Deus abençoe a todos vocês. E é impossível não sentir a presença de Deus aqui nessa noite. A cada hino, a cada corinho, a cada palavra, Deus tem visitado as nossas vidas aqui nessa noite. É muito gostoso, pastor Luiz, pregar para uma atmosfera tão gostosa como essa que aqui está. Amém? Eu quero apresentar minha família que está comigo, minha esposa e minha filha, a irmã Nair, minha esposa. Fique em pé, por gentileza. Onde que ela está? Ah, está lá. E a minha filha, a irmã Camille. Cadê a minha filha, a irmã Camille? Ah, está lá também. Deus abençoe minhas companheiras de viagem e de ministério. Minha esposa, minha filha, ela toca órgão lá na igreja, teclado, e nos auxilia em nome de Jesus. Está comigo aqui um precioso companheiro de aproximadamente uns 45 anos, ministro Paulo Roberto de Oliveira Duarte. Fique em pé, por gentileza, esse ministro unicista, companheiro de fé, sua esposa, a irmã Rosemary. Cadê ela, irmão Paulo? Ah, está lá, a irmã Rosemary. Creio que estão sendo grandemente abençoados. Amém? Deus abençoe. Esse companheiro aqui, ele é uma das testemunhas daquela palestra que nós tivemos no Encontro Obreiro passado. Ele acompanhou minha transição das denominações para a mensagem. Eu chamo ele assim de um ministro unicista, mas se você abre o carro dele, está cheio de mensagens do profeta. A Bíblia dele está recheada das mensagens. É Deus que vai atrás do homem, não é o homem que vai atrás de Deus, não. Ele às vezes não sabe por quê, mas Deus sabe. Deus está fazendo tudo certinho para a sua glória. Precioso companheiro, Deus abençoe, amém? Quero agradecer, pastor Luiz Mendes, pelo convite e pela confiança a nós, e citar para vocês Números capítulo 11, do versículo 16 em diante. Você vai ver que Deus tirou aquele espírito que estava sobre Moisés e repartiu sobre 70 anciãos para ajudar a Israel. Você está captando isso, igreja? Ministro, vocês estão captando isso? Deus tirou aquele espírito, pode ler lá, e repartiu entre os anciãos para ajudar Israel. Pastor Luiz Mendes, através dessas mensagens, desses áudios que nós recebemos, e dessa pessoa querida que é o Senhor, eu acho que quando nós temos que falar de alguém, temos que falar enquanto a pessoa é viva. Amém? Amém, igreja?
temos que falar enquanto a pessoa é viva. Depois que parte para o Senhor, não adianta nós dizer, era um bom homem, Vamos falar enquanto somos vivos, amém? Então, através desse ministério, dessa pessoa querida que o Senhor é, pastor, Deus tem nos abençoado e tem repartido a nós, ministros, esta porção de conhecimento da palavra que o Senhor tem recebido, essa porção de conhecimento da mensagem desta era, e através do seu ministério, pastor Luiz Mendes, temos sido ricamente abençoados. Deus tem repartido isso sobre nós também. Aleluia! E digo isso de todo o meu coração aqui nessa noite para vocês. Amém, irmãos? Também não posso deixar de agradecer a esse grande companheiro de fé, pastor Aparecido de Araújo, no qual temos nos espelhado lá na nossa região, no trabalho que esse homem faz em favor da noiva do Senhor Jesus Cristo. E também os pastores amigos do ministério, que está aqui, o pastor Eliseu, o pastor Edmilson, amém? Eles são filhos legítimos do ministério do pastor Aparecido. Eu fui adotado. Eles foram gerados pelo ministério do pastor Aparecido. Eu já sou aquele filho adotado. Cheguei depois. Mas o filho adotado às vezes se dá melhor, hein? Oh, glória a Deus! Enfim, juntamente com o pastor Samuel, levante a sua mão aí, pastor Samuel. Esses, queridos irmãos, foram o canal para que nós conhecêssemos pessoalmente o Senhor, pastor Luiz Mendes. Graças a Deus. Eu ouvi ele pregar, eu ouvia ele em Goiânia, eu ouvia as mensagens dele, eu disse, meu Deus, quando é que eu vou poder dar pelo menos um aperto de mão nesse homem? E hoje somos amigos pessoais, graças a Deus, numa sinceridade, numa pureza, isso é maravilhoso. Amém? Amém. E através disso conhecer também essa amada igreja, esses amados ministros, que nada mais são do que o reflexo do seu pastor, diz o irmão Brando. Que a igreja é o reflexo do seu pastor. Não tem como ser diferente. Deus nos abençoe, amém? Amém. Muito bem. Vamos dedicar o nosso tempo agora para falarmos do personagem principal, sem o qual nada disso aqui estava acontecendo. Ele está aqui, amém? Ele está aqui, o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E a Ele toda a honra, e a Ele toda a glória para todo sempre. Podemos dizer amém? Aleluia! Ele é o personagem principal para que tudo isso pudesse acontecer no ministério de vocês, na vida de vocês, amada igreja. Então vamos pedir que Ele nos ajude um pouco mais nessa noite. Ontem já fomos embalados, aleluia! Ontem a mensagem avivalista já nos trouxe a um auge do qual nós estamos nos identificando como igreja de Deus. Esta identidade não pode ser perdida. Nós temos que resgatar ela. Resgatar a nossa identidade. Somos a igreja do Deus vivo. Somos a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Então as mesmas obras acontecem em nosso meio para a glória de Deus. Aleluia, que Deus nos ajude. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Deus maravilhoso.
Louvado é o nome do Senhor. 2 Coríntios 6, versículo 14 ao versículo 18. Vamos todos olhar para Cristo aqui nessa noite. Vamos olhar para Ele. Levante seu olhar um pouquinho mais. Vamos olhar para Ele. Meu Deus, sua presença está tremenda aqui, pastor. Não sei se vamos suportar, aleluia, tremenda unção nessa noite e não derramarmos uma lágrima. Graças a Deus. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles, não sobre eles, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Senhor Jesus Cristo, temos aqui a coisa mais maravilhosa que o Senhor podia nos dar. Ouvimos isto já ontem à noite, que é a tua palavra. Com ela o Senhor venceu a Satanás. E com ela nós estamos vencendo esta era escura, morna, Senhor, e estamos aqui mais uma vez diante de Ti, suplicando a Tua ajuda e a Tua bênção para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados irmãos? Amém. Vamos ouvir então o hino pelos irmãos e estaremos meditando na santa palavra de Deus. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluias ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza e solidão, morte, dor, angústia e lamentação. Tudo isto nunca mais vou ver e nem sentir, quando pra Sião enfim partir. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir, e a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai.
vou às ruas de Jerusalém, a praça e os muros de cristais, o trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e ver o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser a face do amado Salvador, quando os meus olhos, os seus olhos contemplar, de felicidade vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abre. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir, e a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir, e a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, filhinhos do meu Pai. Vinde a mim, bendito do meu Pai. Louvado seja Deus. Maravilhoso. Esses hinos preparam o nosso coração. Não tem como não ser preparado com esses louvores, com esses hinos. Essas letras, as pessoas, até o presente momento que escreveram, eu creio que estavam vivendo esses momentos, vivendo isso que elas estavam sendo inspiradas. Amém? Irmãos, vamos pensar aqui um pouquinho sobre um tema: decisão e separação. A palavra de Deus nos chama para uma total separação de toda a incredulidade. Amém? Dentro do Egito, os hebreus eram o povo de Deus. Mas quando eles saíram do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus. Note bem isso. Lá dentro eles eram o povo de Deus. Mas quando eles saíram, eles se tornaram a igreja de Deus.
Mensagem muda a Deus seu parecer no parágrafo 53. A igreja, ela própria, a palavra igreja significa o chamado para fora, sair. Aqueles que saíram, amém? Sai dela, povo meu. Sede separados, diz o Senhor, e eu vos receberei para mim mesmo. Não toqueis suas coisas imundas. A igreja de Deus é chamada para fora do mundo, para fora do caos do mundo. Você não é mais do mundo, amém? Jesus disse isso em São João, no capítulo 15, versículo 19. Se vós fosses do mundo, o mundo vos amaria. Mas como eu vos escolhi do mundo, o mundo vos aborrece. Graças a Deus. A palavra igreja significa tirados para fora. Enquanto estavam nas denominações, que é um tipo do Egito, éramos povo de Deus. Mas quando a mensagem do profeta de Deus veio, tirou nós para fora. Amém? Ela veio para tirar nós para fora. Então nos tornamos a igreja de Deus, tirados para fora. Mas veja, sair para fora não resolve o assunto. Só sair não resolve o assunto. Israel tinha que chegar no pódio. Israel tinha que chegar ao final. E somente 2 deles chegaram. E os que nasceram no deserto durante os 40 anos de peregrinação. Por quê? Você lembra quem que entrou? Josué e Calebe. E os que nasceram no deserto durante aquela peregrinação de 40 anos. Por quê? Só justificação não basta. Tem que haver a santificação. Mas só justificação e santificação também não basta. Você tem que ir até o batismo do Espírito Santo. Amém? Você tem que ir até o batismo do Espírito Santo, que é a vida de Cristo vivendo em você. Pela luz da mensagem, hoje conhecemos que o verdadeiro batismo do Espírito Santo é aquela vida de Cristo vivendo em nós. Por isso, Gálatas nos diz no capítulo 2, versículo 20... Já estou crucificado com Cristo, Paulo dizendo no livro de Gálatas, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Está vendo? Em, não sobre, em mim. Amém. Estamos fazendo uma base para que você capte o tema: decisão e separação. Amém? Vamos até isso. Os hebreus, após 430 anos, tiveram que ter uma decisão e uma separação. 430 anos sofrendo. Era 4 gerações, foi esticado um pouco mais o assunto. 430 anos. E se Deus não aperta um pouco as coisas, eles não tomariam aquela decisão. Eles estavam acostumados já a sofrer. Eles já estavam acostumados a apanhar. Aquilo tinha se tornado um costume. Nós não podemos nos acostumar com os açoites do diabo. Nós não podemos nos acostumar com as investidas de Satanás. E passando a mão como se tudo tivesse certo. Não está certo. Deus nos chama para uma libertação. Deus nos chamou para uma libertação.
O mensageiro chegou com a palavra. Eles fizeram corpo mole. Deus disse, colocou no coração de Faraó que dobrasse a chicotada. Colocou no coração de Faraó que eles mesmos tinham que buscar o barro, eles mesmos tinham que buscar a palha e tinham que fazer ainda a mesma quantia do serviço. E se não fizesse, reio no lombo. Às vezes Deus tem que nos colocar em aperto para tomarmos uma decisão na nossa vida. Aleluia! E com a nossa decisão também vem uma separação, para que Deus possa nos abençoar. Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes não é o que nós queremos ouvir, mas é o que Deus tem de melhor para nós. Aleluia! Se nós olharmos na Bíblia, ela está recheada desses exemplos para nós. Você não lembra aquele general leproso? Ele era um bom homem, não era da tribo de Israel, mas lá na casa dele, Deus mandou uma jovem. Ela foi trabalhar lá com um propósito. Nada acontece na vida de um eleito por acaso. Esse encontro não está acontecendo por acaso. Vocês não vieram aqui, ministro, por acaso. Deus tem um propósito a realizar aqui nesse encontro. Deus colocou você no lugar certo, na hora certa, porque Ele tem um propósito. E a mocinha, olhando a situação daquele seu senhor, disse: meu Deus, se esse homem tivesse diante do profeta, lá em Israel, ele seria curado. Você tem que ter essa autoconfiança espiritual. Convidar alguém e dizer: vamos lá na minha igreja, o meu pastor vai orar por você. Lá os nossos ministros vão orar por você e a coisa vai acontecer. E nós temos revelação de que aquele que está em nós pode fazer todas as coisas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso não é uma prepotência, é uma confiança, é uma revelação de quem nós somos. Pedro e João estavam subindo ao templo chamado Formosa, o paralítico foi colocado ali, e o paralítico olhou para Pedro e João, esperando receber uma esmola. Quem lembra o que Pedro disse? Não, mas muito bem. Mas tem outra coisa antes. Olhe para nós. Aleluia! Olhe para nós. Ei, levanta o teu olhar, olha aqui para nós. Por que Pedro disse isso? Ele tinha revelação, não era mais aquele Pedro covarde, não era mais aquele Pedro indeciso, agora é o Pedro cheio do Espírito Santo, que havia se tornado a imagem de Jesus Cristo. Pedro sabia que agora ele era a imagem de Jesus Cristo, por isso ele disse: olha aqui, moço, olha aqui para nós, olha aqui, igreja, olha aqui para esses ministros. Eles têm se tornado a imagem de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E quando Deus consegue conquistar um homem, a obra é garantida. Porque nós aprendemos a sair da frente. Isso é o dom. É nós sair da frente e Ele toma conta de toda a situação. Mas como Ele é Espírito, Ele precisa de nós. Oh, que revelação maravilhosa. A mocinha disse: se esse homem estivesse diante do profeta,
ele seria curado. Ah, esse homem, quem é que não queria ser curado de lepra? É uma coisa terrível. Esse homem botou presente, dinheiro, pegou uma comitiva. Então vamos lá, né? O rei de Israel tinha ficado furioso, porque não tinha revelação do assunto. Um crente sem revelação é difícil. Um ministro sem revelação é difícil. Um pastor sem revelação é difícil. Mas ali estava o homem de Deus descansado. Naamã disse, vamos lá então. E chegou com aquela comitiva. Chegou diante da porta de Eliseu. Eliseu nem saiu de dentro da sua casa. Mandou Geazi dizer assim, vai lá e disse para ele, que ele se lave 7 vezes no Jordão e pronto. A coisa era simples demais. E já estava escapando da mão dele. Não deixe a coisa escapar aqui nessa noite, ela é simples demais. Deus tem tudo que você precisa, mas não é o que você quer ouvir. Naamã chegou lá e disse, não. Montou no alazão dele. Eu pensei que ele ia sair, ia passar a mão em mim, e essa lepra já ia embora. Daí, diz a Bíblia, que um dos seus servos falou com ele. Deus tem que usar às vezes um pequenininho para falar com um grande. Deus às vezes usa um pequenininho para falar com o grande. O servo disse, meu senhor, para um pouquinho esse cavalo aí, dá uma freadinha nele aí. Meu senhor, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Olha essa lepra, você está que assou uma farinha, daqui a pouco não tem nem osso mais. Se ele pedisse, você não ia fazer, quanto mais mergulhar 7 vezes no Jordão. Abriu a mente do homem. Está vendo? Deus tem tudo que nós precisamos, mas temos que ouvir aquilo que Ele quer de melhor para nós. A base está feita. Agora vamos para o caminho da decisão e de separação. Em Gênesis capítulo 24, no versículo 55, nós temos um grande exemplo. Gênesis capítulo 24, versículo 55. Rebeca, ela teve que ter uma decisão e uma separação. Ela havia sido escolhida porque ela entrou dentro de todos os critérios que o mensageiro enviado havia pedido. Ele não sabia, mas ele disse: a donzela que tirar água para mim e para os meus, plural, camelos, essa seja a escolhida. Vai na internet e veja quantos litros de água bebe um camelo quando está com sede. 100 litros. Eliezer havia chegado em viagem, os camelos deviam estar com aquela lingona para fora. Deus não quer uma noiva preguiçosa. Deus não quer uma noiva que leva as coisas tudo em qualquer jeito. Deus quer uma donzela preparada. Deus quer uma noiva disposta, que quando Ele fala, ela obedece, ela entra nos critérios do seu dever. E olha que a água não era tirada igual hoje de motorzinho, só apertar um botão lá e pronto. Era no balde, era na corda.
Não sei quantos camelos ele levou, mas que Rebeca puxou água, né, irmãs? Puxou água. A noiva é sofrida, mas ela é a noiva do Cordeiro. Oh, glória a Deus! Dá para dar uns pulos aqui também? Igual dizia o irmão Branco, estou me sentindo religioso, aleluia! Me sentindo religioso, pastor, eu estou alegre. Porque eu faço parte dessa noiva em você, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus! Estamos sendo ajudados, amém, igreja? Daí vocês sabem a história. Eliezer chegou lá, abençoou ela, abençoou a família dela. Meu Deus, se nós entrasse nesse âmbito da palavra, nós íamos bem longe. Tem gente que é abençoada na tua família e eles não sabem nem por quê. É por causa de você que eles são abençoados. Então disseram seu irmão e sua mãe. A mãe e o irmão da Rebeca disseram assim: fique a donzela conosco por mais alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois ela vai. Ele, porém, disse: não me detenha, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte para a meu Senhor. Daí disseram: chamemos a donzela, vamos perguntar para ela. E chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Aleluia! Ela havia tomado uma decisão. E com a decisão ela teve que se separar-se de sua família, suas amigas e tudo. Eliezer disse: não há mais tempo, nós temos que ir para o meu Senhor. Captou isso aqui nessa noite, igreja? A cena se repete hoje. O mundo, as denominações, os parentes querem te segurar, mas é momento de decisão, é momento de decidirmos. Eu evangelizei um casal agora lá, precioso irmão, que também faz parte daquele testemunho que dei a vez passada no ministério. Agora ele veio para a mensagem. Veio ele, veio a esposa, e eu creio que Deus vai fazer uma obra maravilhosa. O pastor dele, quando soube, foi lá visitar ele. Não, agora o senhor vai ser um evangelista, daqui uns dias já colocamos o senhor para presbítero, e de presbítero o senhor já vai para pastor, e blá, 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 blá. Ele disse: pastor, eu acho que o senhor não me ouviu. Eu fui com um amigo nessa igreja do irmão Brana, já chamou o irmão Brana. Quando a pessoa já pronuncia irmão Brana, é porque a coisa já está lá dentro do coração. Não adianta o senhor me dar cargo, pastor, já estou indo embora. Não, mas lá eles adoram isso, adoram aquilo. E eu levei ele lá na igreja do pastor Aparecido. Ele disse para o pastor dele: é mentira, porque eu fui lá. Não tem nada disso não. Eles adoram Jesus Cristo lá. Eles adoram Jesus Cristo. Ouvinte que está na internet, ouvinte que está ligado, tem muita coisa que quer segurar você, mas não vai segurar, porque Deus já está te chamando para uma decisão aqui nessa noite. E com a decisão vem a separação de tudo que pode te segurar de ir ao encontro do noivo. Não há mais tempo, disse Eliezer. Não me detenha. Não há mais tempo.
O mensageiro de Deus para esta era também nos diz a mesma coisa. Não há mais tempo. Se preparem. Não saiam da fila do rapto. Amém, igreja? Não saiam da fila do rapto. Quando ele ficou decepcionado, quando viu aquelas noivas todas degradadas, todas sem moral, ele ficou, mas será que é isto que nós produzimos? Ele estava chorando, triste, quando ele ouviu um hino. Ele ouviu um hino de vitória, mais perto quero estar. Então ele viu uma noiva santa, aleluia! Ele viu aquelas damas santas, ele viu aquele povo santo, mas ele viu algumas saindo da fila, e ele gritava, volte, volte para a fila, não há mais tempo. Irmã, irmão, se você tem saído da fila, volte para a fila nessa noite. Conserte, tome uma decisão, volte para a fila do rapto. Aleluia. Decida-se logo por essa palavra. Quem você fica aí sofrendo? Entre para dentro de Cristo quanto antes. Entre, pare de ficar titubeando. Tome uma decisão hoje. Quando você toma uma decisão correta, você já faz parte de uma grande proteção de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, no versículo 22, vocês vão ver aqui, para nós não nos prolongarmos muito. Paulo estava sendo levado, prisioneiro, levantou-se uma grande tempestade, jogaram tudo que podiam para fora do barco, toda a mercadoria foi jogada fora, os soldados, vendo que não tinha mais o que fazer, falaram um para o outro, olha, nesse barco só tem condenado. Nesse barco aqui só tem condenado. Morrer aqui ou morrer lá no destino, tanto faz. Vamos pegar a espada e vamos matar todos eles. Mas dentro do barco estava o eleito de Deus. Dentro do barco estava o mensageiro de Deus. E ele disse assim, mas agora vos admoesto, Paulo dizendo, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque nessa mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sirvo, quando você está identificado com a palavra, você tem certeza do que você fala e de quem fala com você. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e Deus te deu todos quantos estão no navio com você. E era pouca gente? 276 almas. Por causa de Paulo. Capte isso aqui. Por causa de Paulo, Deus salvou da circunstância 276 almas. Então, se você tomar uma decisão correta pela palavra, você já está envolvido na proteção de Deus. Sua família já está envolvida na proteção de Deus. Alguma coisa já vai estar acontecendo em seu favor. Rebeca teve que tomar sua decisão.
e, consequentemente, uma separação. Mas uma coisa é certa, ela se encontrou com o noivo. Se você também tomar uma decisão nessa noite, se separar de tudo que é contrário à palavra de Deus, de todo esse ismo, nós estamos falando com gente madura aqui nessa noite. Se você separar de todo esse ismo, de todas essas interpretações erradas, que infelizmente hoje há na mensagem, e voltar à palavra original, como Deus nos entregou uma vez, uma coisa é certa, você vai se encontrar com o noivo. Não tem demônio no inferno que vai impedir isso, você vai se encontrar com o noivo. Aleluia. Oh, tá gostoso isso, não é? Só umas linhas aqui para nós terminar. Outro exemplo, nosso irmão Abraão. Lá em Gênesis 12, verso 1 ao verso 3, não é porque Abraão era bom, não é porque algum de nós aqui é bom. Um dia Jesus disse, bom é um só, que é Deus. Todos nós precisamos da graça. Deus chamou Abraão por graça. Abraão não estava buscando a Deus, não era nada disso não. Deus chamou Abraão por graça. E se Deus chamou Abraão por graça, Deus chama a semente real de Abraão pela graça também. Louvado seja Deus. Mensagem Jeová Jiré, parte 1. Ele disse a Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos teus pais, sai do meio da tua parentela, e eu farei de você uma bênção. Deus sempre quer uma decisão nossa. E Deus sempre quer uma separação nossa. O profeta de Deus aqui orientou nós. A semente de Abraão, parágrafo 33. A semente de Abraão não duvida de coisa alguma. Ela chama as coisas que não são como se fossem. Porque Deus disse assim, Ele é um Criador, Ele pode fazer acontecer, Ele prometeu, e isso está estabelecido. Isto é tudo o que se requer. Quando Deus diz algo, isto está resolvido. Deus, para ter um homem, ou uma mulher, um menino, ou menina, para obedecê-lo, você tem de separar-se de toda a incredulidade. Isso é certo. Até que você esteja totalmente separado de qualquer coisa contrária à palavra e creia nela. Deus chama para uma separação total. Por isso a águia, se ela começar a comer coisa que não é o alimento dela, interpretação, ismo, pensamento humano, ela vai ficar fraca. Mas se ela se alimenta da palavra, ela se fortalece, ela vai para as alturas. É a mesma linha de ontem. Agora ele disse, separa-te da tua parentela, e de todo o teu povo, e de todas as coisas, e siga-me. Deus não tem mudado sua maneira. Deus é o Deus imutável. A maneira como Deus faz algo da primeira vez, Ele tem que fazer da segunda vez. Lembre-se, quando você pode ver a ação de Deus uma vez, se um homem estava perdido, e Ele salvou um homem sobre a base de certa decisão, é o que nós vamos ver aqui em seguida, para todo sempre Ele terá de permanecer na mesma decisão. E não pode mudá-la. Amém? Eu sou Deus e não mudo.
Uma certa vez, Deus também foi chamado para tomar uma decisão. Olha que coisa. Pensa que é só nós? Deus também foi chamado para tomar uma decisão. Os anjos chegaram com uma triste notícia. Teu filho caiu. Não sei como eles acharam o meio para contar para ele, mas eles chegaram com uma triste notícia. Olha, Deus, teu filho, aquele lá que Adão, caiu. O céu ficou acinzentado. O sol não brilhou mais como brilhava. Os pássaros lá no jardim já não cantaram aquela melodia tão bonita. Um silêncio mortal tomou conta daquele jardim, diz o profeta de Deus. Todos os olhares celestiais olharam para ele, para Deus. Qual será a decisão dele? Deus certamente foi chamado para tomar uma decisão. Como que ele ia salvar aquele seu filho caído? Aquele homem. E a forma como ele fez foi sobre uma base sólida, que foi o sangue, aleluia, derramado. Apenas uma maneira pela qual Deus salva o homem, e é através do sangue do inocente derramado. Essa é a única maneira. Aquela foi a primeira decisão de Deus e permanece até hoje. Permanece no sangue. Aleluia. A decisão foi tomada. Sangue. Agora nós tivemos sacrifício, sangue de animais, mas o pecador permanecia com o mesmo desejo do pecado, porque o animal morria e a vida que estava naquele animal não podia voltar sobre o adorador, não podia voltar sobre o pecador. Ele permanecia o mesmo, com aquele desejo imundo do pecado. Tinha que ser um sangue imaculado para derrotar de vez aquela célula do pecado. Porque Deus havia dito: a alma que pecar essa, morrerá. Então Deus tomou outra decisão. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, ele teve que tomar outra decisão. Era o sangue, mas tinha que ser um sangue imaculado. Então, em São João 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São João 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, Atos 20 e 28, olhai por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Não era o sangue de um judeu, não era um sangue de um gentil, era o sangue de Emanuel, Deus conosco.
aquele sangue apagou de uma vez aquela célula do pecado. Agora eu termino para vocês. Parágrafo 108. O que ele fez? Oh, meu Deus do céu, isso aqui é lindo demais. Eu amo essa mensagem. Porque ela descortina Deus para nós. O Espírito que está em Cristo está na igreja. Preste bem atenção. Este pacto é eterno. Esse pacto é eterno. Deus tomou o Espírito de Cristo, repartiu no sacrifício do Calvário. O véu do templo rasgou-se em duas partes. Você já vai ver com quem está uma parte e já vai ver com quem que está a outra parte. E tomou aquele Espírito, levantou o corpo e o assentou à mão direita do trono de Deus. Um parênteses aqui. Essa mensagem foi pregada no dia 2, 3 e 4 de abril de 1964. Você vai ver nela que o irmão Breno afirma que ele está no trono de misericórdia. Os selos foram pregados nos dias 17 a 24 de março de 1963. E essa mensagem pregada em 1964 nos afirma que ele está no trono de misericórdia. E então o Espírito que está sobre ele voltou. O mesmo Espírito, não outro Espírito, mas o mesmo Espírito que estava sobre ele veio para confirmar o pacto para a semente real de Abraão. Amém, igreja? Deus pegou agora e selou aquele pacto. Assim como nós somos uma parte desse pacto, você crê nisso? Amém. O que Deus fez? É o sangue. Ele tomou a decisão. Se fez carne, derramou seu próprio sangue, mas ele fez um pacto. Ele fez um pacto. Nós americanos, seja da América do Norte, Central ou do Sul, quando vamos fazer um pacto, nós sentamos, discutimos o assunto. Está tudo certo? Está tudo certo. Então, fechado? Não é assim que nós fazemos? Apertamos a mão, está tudo certo o negócio. Lá no Japão, eles também vão, jantam, almoçam, concluem aquele acordo. Daí, sabe o que eles fazem, irmão? Que desperdício vocês aí. Pega um punhado de sal e ficam jogando um no outro. Pega um punhado de sal e joga num, e o outro joga outro punhado, é sal para todo lado. Na Bíblia, quando eles iam fazer um acordo, eles matavam um animal, pegavam aquela pele daquele animal, escreviam o acordo, rasgavam a pele, diziam, você fica com uma parte e eu fico com a outra. Qualquer dúvida, se nós não cumprir com esse pacto, a mesma morte que teve esse animal, nós teremos. Não pense que a tua decisão é coisa fácil, não. Eu já ouvi muitos batistas fazer a pergunta, você está disposto a dar a sua vida até a morte por nosso Senhor Jesus Cristo? Ou será que você esqueceu isso? Então eles rasgavam aquela pele, quando tinha alguma dúvida do pacto, eles juntavam as duas e ficava bem certinho.
unia as letras, unia tudo certinho, não havia dúvida. Deus tomou uma decisão que nós seríamos salvos pelo sangue. Ele pegou essa decisão, selou ela na cruz do Calvário com o seu sangue. Deus pegou o corpo de Cristo, desmembrando, ressuscitou e colocou assentado à destra do trono de Deus. Mas o Espírito Santo, a outra parte, Ele enviou para nós. Ele enviou o Espírito Santo para a igreja. O mesmo Espírito que estava em Cristo está na igreja. Então o diabo tenta anular esse pacto e não consegue. Ele tenta alguma doutrina que pareça igual, mas não funciona, porque esse pacto foi escrito na pele do Cordeiro de Deus. E foi entregue uma parte para nós e a outra parte para Ele. Nós somos parte desse pacto. Por isso Paulo disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual é a sua decisão hoje, meu ouvinte? Qual é a sua decisão hoje, meu irmão? Você tem que tomar uma decisão. E com essa decisão, uma separação. Quer um incentivo para isso? Agora eu termino aqui para você. Vou pular essa aqui. Quer um incentivo? Mensagem, os resultados da decisão. Parágrafo 54. Duvido que não vai ter quem não vai saltar agora de alegria. Oh, irmão, se você essa noite está vivendo na linha da fronteira, atravesse, cruze o Jordão. É maravilhoso ouvir que há uvas gigantes aqui em nosso meio. Ouvinte da internet, cruza esse Jordão. Cruza esse Jordão de falsa doutrina. Cruza esse Jordão denominacional. Vem dar uma olhada. Tem uvas grandes aqui. Nós temos a evidência, diz o irmão Brano. Aleluia. Aqui tem ainda Josués e Calebes, que cruzaram a fronteira e trouxeram provas de que ela é uma boa terra. Quando esses ministros testemunham das bênçãos acontecidas nas suas igrejas, nos seus campos, do qual nós temos presenciado, é uma pura evidência de que aqui do outro lado tem uvas grandes, tem romãs grandes. Cruze, passe essa fronteira. Cada promessa que Deus fez está lá. Cada promessa que Deus fez está aqui em nosso meio. Você notou que de um tempo para cá, Deus abriu mais a sua mente para você se identificar com a igreja do Deus vivo? Para você sair daquela formalidade? Para você sair daquele ritual? Para você sair daquela mesmice? Deus tem coisas grandes para fazer em nosso meio. Como tem feito? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é cruzar o Jordão. Você tem que tomar decisão nessa noite. Você tem que parar de ficar patinando. Ministros, pastor, você tem que parar de ficar patinando no ministério. Você tem que posicionar-se numa coisa correta, sadia, que traga saúde para você e para a sua igreja.
E que graças a Deus nós temos nos posicionado. Você não pode permanecer ali no deserto e ficar esperando que a benção venha. O irmão Brana diz, uva não dá em deserto. Romã grande assim, não dá em deserto. Esse é o problema. Está vendo? A igreja precisa de uma transfusão do sangue. A igreja precisa de um ânimo. Sabe aquela pessoa anêmica que já... Você chega lá e diz, esse aí já... esse aí logo vai. Mas injete um sangue lá para ver se ela não toma uma outra vida. E é o que muitos de nós estamos precisando. Uma injeção de sangue do Calvário. Uma injeção de sangue do Calvário em nossas vidas. Deus nos abençoe. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo. Fá maior para nós. Aleluia! Ficou alto, né? Lá maior. Lá. Enquanto cantamos esse hino, você vai meditando. Não, eu tenho que parar mesmo e ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu tenho que tomar minha decisão nessa noite. E Deus está aqui para te ajudar. Quantos gostariam de decisão por batismo que ainda não foram batizados? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você gostaria de ser um crente batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Quantos decidiriam por uma reconciliação? Por uma volta para com Deus nessa noite? Por uma volta para as coisas corretas nessa noite? Quantos decidiriam a sua vida por essa mensagem nessa noite? Vai pensando nisso, enquanto cantamos, deixou o esplendor de sua glória. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só. Você
decidido pelo batismo aqui nessa noite, você ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e gostaria de tomar essa decisão pelo batismo, levante a sua mão como um sinal e nós vamos orar por você. Há alguém aqui em nosso meio que ainda não se decidiu pelo batismo correto, no nome do Senhor Jesus Cristo, e gostaria de ser batizado? Levante a sua mão. Há alguém aqui afastado, afastada, ou enfraquecido, você gostaria de um acerto com Deus, uma reconciliação com Deus nessa noite? Você levantaria a sua mão como um sinal para nós orar por você? Todos com os olhos fechados, vamos curvar nossa cabeça ali, mãos levantadas. Há mais alguém? Há mais mãos levantadas? Isso, deixe, pare de sofrer, entre na coisa certa. Levante a sua mão, nós vamos orar, permaneça um pouquinho. Mesmo na morte, decisões aqui nessa noite. Há decisões, ó Deus. E eu peço que o Senhor tome a cada vida agora, que esteja aqui presente nesse culto, ou que esteja ouvindo o Senhor pela internet, ou que de alguma forma, Senhor, ouvirá essa mensagem e tomará a sua decisão, separar-se-á de tudo que é contrário à tua palavra. Que o Senhor agracie esta vida agora, dê graça para essa vida agora, dê ânimo, Senhor, para cruzar o Jordão e chegar até o outro lado. Abençoa, eu te peço, a essa amada igreja, abençoa esse amado pastor, aos ministros aqui auxiliares, todos que aqui estão presentes, que sejam também participantes da tua bênção, pois eu rogo isso no adorável nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pastor Luiz Mendes com a palavra.